Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje vamos estudar sobre as frases que não são da Bíblia, ou seja, frases que não são bíblicas, mas que as pessoas, por muito ouvirem e muitos também por muito falar, começam a acreditar que está escrito na Bíblia, mas na verdade não está escrito. Digamos que sejam ditados populares, provérbios criados por homens que começam a falar e talvez por falta de leitura bíblica, por falta de curiosidade de procurar saber se está na Bíblia, até tem pessoas que pregam em cima dos púlpitos falando que aquilo está na Bíblia, ou seja, que a Bíblia falou tal coisa, mas na verdade não está escrito na Bíblia. E vocês podem perguntar, mas irmão, o que é que isso tem a ver com a salvação? Tem a ver sim, até porque a palavra de Deus ela nos proíbe de ir além do que está escrito e retirar algo que está escrito na Bíblia. Ou seja, o que o Senhor determinou, o que o Senhor mandou falar, está escrito na Bíblia e nós devemos falar aquilo que está escrito. Não devemos nem acrescentar e nem tampouco diminuir, porque há um mandamento, nem acrescente e nem diminua. Então devemos ser sempre verdadeiros e honestos com os textos bíblicos, ou seja, com o que está escrito ou não está escrito. Então não podemos acrescentar, como também não podemos retirar. Então devemos ser verdadeiros com o que está escrito na Bíblia. Devemos ser fiel naquilo que a palavra de Deus nos instrui. Não devemos nem acrescentar e nem diminuir, porque a própria palavra de Deus, ela nos ensina sobre isso. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, que fala: nada acrescentem as palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem. Ou seja, não devemos acrescentar e não devemos retirar. Devemos ser fiel naquilo que está escrito, naquilo que o Senhor Deus nos ordenou a falar. Então não devemos ir além do que está escrito, como está escrito em Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6, que fala: toda palavra de Deus é pura, ela é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu seja achado mentiroso. Ou seja, a palavra de Deus, ela é verdadeira, sincera e pura. Por isso que deixa bem claro, toda palavra de Deus é pura, ou seja, a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Ou seja, a palavra de Deus é pura e ele é um escudo para aqueles que nele confiam. Então, se a palavra de Deus é pura, não devemos acrescentar nada. Devemos ler, respeitar os limites bíblicos, o que está escrito, não ir além nem acrescentar. No 6 diz: nada acrescente às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu seja achado mentiroso. Ou seja, nada aumente e nada diminua. Então seja sempre verdadeiro com aquilo que está escrito. Então hoje nós vamos ler 20 frases que não são da Bíblia, ou seja, que não são bíblicas. São teorias que os homens criaram, talvez em cima de alguns versículos, que dá parecer aquilo, mas na verdade não é. Então devemos ser verdadeiros e realistas com o que está escrito. Devemos ser fiel com aquilo que estamos lendo. Amém? Vamos para a primeira frase que não está na Bíblia, que diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Esta frase não está na Bíblia. Não tem nem versículos, nem capítulos que possa estar escrito desta forma. O que possa chegar próximo desta frase é Salmos 145, versículo 14, que fala: o Senhor sustenta a todos os que estão a cair e levanta a todos os que estão abatidos. Ou seja, não está dizendo que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas os Salmos fala que
O Senhor sustenta a todos os que estão a cair e levanta a todos os que estão abatidos. E talvez deste salmo aí tiraram a frase de que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Vamos para a segunda frase. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Nenhum versículo, nenhum capítulo na Bíblia foi encontrado próximo desta frase. Ou seja, não existe nenhum capítulo, nenhum versículo que possa chegar próximo dessa teoria, que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então, esta frase também não está na Bíblia. Vamos para a terceira frase. Deus ajuda a quem cedo madruga. Ou seja, Deus ajuda a quem cedo madruga. Na verdade, também esta frase não está na Bíblia. Talvez tenha usado Provérbios capítulo 6, versículos 6, 7 e 8 para criarem esta frase. Mas isso não é da Bíblia. Que em Provérbios capítulo 6, versículos 6, 7 e 8 diz: Aprenda com as formigas preguiçosas. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipes, nem autoridades, nem governantes, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Ou seja, não está dizendo que Deus ajuda quem cedo madruga. E sim que aprenda com a formiga, que a formiga trabalha, que a formiga guarda o alimento para o inverno. Então dá a entender que as pessoas também devem ser desta forma. Mas não está na Bíblia que Deus ajuda a quem cedo madruga. Então mais uma frase que não está na Bíblia. Vamos para a quarta frase que diz: A palavra de Deus se renova a cada manhã. Essa passagem também não é bíblica, ou seja, não está na Bíblia. Talvez tenha tirado esta frase baseado em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que fala: O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Ou seja, as suas misericórdias se renovam cada manhã. Então não está escrito que a palavra de Deus se renova a cada manhã. E sim, suas misericórdias se renovam cada manhã. Então, mais uma passagem, ou melhor, mais uma frase que não é bíblica. Vamos agora para a quinta frase. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Essa frase a gente sempre ouviu falar, mas infelizmente ela não é da Bíblia, que diz que o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Então não existe essa passagem na Bíblia. Existe um Provérbios que pode chegar próximo desta teoria, que está em Provérbios capítulo 15, versículo 16, que fala: É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Ou seja, não está dizendo que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Está dizendo que é melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Então, é completamente diferente da frase dita pelas pessoas, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Vamos agora para a sexta frase que diz: Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esta frase também não está na Bíblia. Talvez alguém tenha tirado ela de Mateus, capítulo 26, versículo 52, que diz: Guarda a sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Ou seja, Jesus repreende Pedro, mas Jesus não está falando aqui que com ferro fere, com ferro será ferido. E sim que guarda a sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Então é completamente diferente a colocação. Vamos agora para a sétima frase, que diz: Fazer o bem sem olhar a quem. Esta frase também, embora seja dita por muitas pessoas, até por pregadores,
nos templos religiosos também não é da Bíblia. Tem um versículo que pode chegar próximo, que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que fala: portanto, não nos cansamos de fazer o bem, no momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistimos. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que devemos fazer o bem sempre, nunca deixar de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistimos. Ou seja, não está falando aqui que devemos fazer o bem sem olhar a quem, e sim, portanto, não nos cansamos de fazer o bem. Ou seja, não devemos cansar de fazer o bem, sempre devemos fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistimos. Ou seja, se não desistimos no meio do caminho de praticar o que é bom e fazer o verdadeiro preceito de Deus, que é amar, que é perdoar e sempre estar fazendo o bem. Então essa frase, fazer o bem sem olhar a quem, também não está na Bíblia. A 8ª frase diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Também essa frase não está na Bíblia. Talvez tenham tirado essa conclusão de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 13, que fala: aceite o modo como Deus faz as coisas. Afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Ou seja, está dizendo aqui que devemos aceitar as coisas como Deus fez. Não está dizendo que Deus escreve certo por linhas tortas, e sim que aceite o modo como Deus faz as coisas. Afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Ou seja, o que Deus fez torto, o que Deus fez certo, o que Deus deixou de fazer, isso aí é um problema de Deus. Nós não devemos questionar e nem criticar, e sim aceitar. Então essa frase que diz, Deus escreve certo por linhas tortas, também não é da Bíblia. Vamos agora para a 9ª frase, que diz: o dinheiro é raiz de todos os males. Essa frase também não está na Bíblia. Talvez tenha tirado de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Ou seja, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Se você tem um dinheiro, ele ser teu servo, se você tem dinheiro para que ele te sirva, se você tem o dinheiro para que ele te ajude até na obra de Deus, o dinheiro é bendito, o dinheiro é viável. Até porque nos alimentamos, nos vestimos, ajudamos as pessoas, ajudamos a obra de Deus sempre com o quê? Com dinheiro. Então o dinheiro é bom. E quanto que o dinheiro é meu servo, ele é bom. O que o dinheiro começa a ficar ruim é quando eu uso o dinheiro para ser o meu senhor e não o meu servo. Então o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. O dinheiro não. Então essa frase que muito diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal, também não é da Bíblia. O que é a raiz do mal é o amor ao dinheiro. Então essa frase não é bíblica. A 10ª frase diz: faça da sua parte, que da minha eu te ajudarei. Essa frase não existe na Bíblia e não existe nenhum versículo que chegue próximo dela. Ou seja, que alguém tenha usado um versículo para tirar essa conclusão. Porque não existe na Bíblia nenhum versículo que chegue próximo dessa teoria, que fala: faça da sua parte e da minha eu te ajudarei. Então não existe esta frase na Bíblia e nenhum versículo que possa chegar próximo dessa teoria. Vamos agora para a 11ª frase, que diz: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Essa frase também não existe na Bíblia. Existe um versículo que talvez alguém tenha tirado essa conclusão, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que fala: não se deixe enganar pelos que dizem estas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Ou seja, as más companhias corrompem o bom caráter. Então não está dizendo que diga com quem tu andas, que eu direi quem tu é. Não, talvez tenha tirado essa frase deste versículo, que é
1 Coríntios 15, 33, que fala desta forma. Mas não está falando diretamente, direis com quem tu anda, que eu direis quem tu é. Ou diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então está completamente equivocada, não está falando desta maneira. Vamos agora para a 12ª frase, que diz: não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Esta frase também não está na Bíblia. Existe um versículo próximo a esta frase, que está em Mateus, capítulo 10, versículo 29, que fala: quanto custa 2 pardais, uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do seu Pai. Ou seja, não está falando que é uma folha que cai do pé de árvore sem ser com consentimento do Pai, sem ser com consentimento de Deus. E sim o que? Um pardal, ou seja, um pássaro. Por isso que deixa bem claro o versículo. Quanto custa 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Então não está falando o quê? Uma folha cai do pé de árvore, e sim um pássaro, ou seja, um pardal. Então está completamente errada esta frase onde fala que não cai uma folha do pé de árvore sem ser com consentimento de Deus. Vamos agora para a 13ª frase, que diz: eu venci o mundo e vós vencereis. Também não está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia, em João, capítulo 16, versículo 33, é: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está falando com seus apóstolos para que eles tenham ânimo, para que eles tenham paz nele, porque ele venceu o mundo. Então está dizendo o quê? Eu lhe falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Então Jesus está falando que ele venceu o mundo. Jesus está falando que eu venci o mundo e vós também vencerá. Com certeza, se nós ficarmos e permanecermos em Cristo Jesus, vamos vencer o que mundo? O mundo da morte, ou seja, o mundo dos mortos, porque nós vamos para a glória, vamos ser ressuscitados, como Cristo também foi ressuscitado. Mas o versículo deixa claro como está a frase, ou seja, eu venci o mundo e vós também vencereis. Então não está escrito assim. O que fala é que Jesus deixa bem claro: fique em mim, que vocês vão ter paz. Eu venci o mundo. Então, se vencer o nosso pastor, o nosso líder, o nosso mestre, o nosso Cristo, o nosso Salvador venceu o mundo dos mortos, venceu a morte, venceu as coisas do mundo, se nós permanecermos nele, certamente também iremos para a glória junto com ele. Mas o versículo deixa claro que eu venci o mundo e vós também vencereis. A 14ª frase é: quem dá aos pobres empresta a Deus. Esta frase também não está na Bíblia. Tem um provérbio que possa ser que chegue perto dessa teoria, que é em Provérbios 19, capítulo 17, que fala: quem ajuda aos pobres empresta ao Senhor, ele o recompensará. Então a frase está dizendo o quê? Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Não está dizendo que quem dá aos pobres empresta a Deus. Então existe uma diferença das colocações das palavras. Mas devemos sim fazer o bem sempre que pudermos, sempre que tiver uma necessidade, nós devemos ajudar, porque é o nosso dever como cristão, como servo de Deus. O que eu estou me referindo é que a palavra, ou seja, a frase que diz que empresta aos pobres, ou melhor, quem dá aos pobres empresta a Deus, não está escrito na Bíblia. Então está escrito ao contrário: quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, ele o recompensará. Então, com o tempo, com certeza, Deus vai recompensar sempre aqueles que fazem o bem. Então também quem faz o mal vai ter a recompensa das coisas ruins que fizerem, né? Mas nós devemos, como cristãos, fazer sempre o bem, porque é isso que Deus quer que a gente faça. Vamos agora para a 15ª frase, que diz: é dando que se recebe. Essa frase também não está na Bíblia. Esta frase que diz é dando que se recebe. O que está escrito é Atos capítulo 20, versículo 35, que diz: fui exemplo constante de como podemos, com trabalho, ardor,
ajudar os necessitados. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar que em receber. Ou seja, a bênção maior é quem dá do que receber. Mas a Bíblia não fala que é dando que se recebe, e sim que é a bênção maior em dar que em receber. Ou seja, porque quando a gente dá, Deus sempre vai nos prosperar para a gente dar e dar e mais. E quem está recebendo é sinal que está passando por alguma dificuldade. Então, é melhor dar do que receber. Mas a Bíblia não fala que é dando que se recebe. A 16ª frase diz: venha como está. Na Bíblia não fala desta forma. Eu já vi pregadores, pastores, dentro dos tempos, na hora do apelo, né, que eles fazem o apelo, dizendo: a Bíblia fala que venha como está, ou seja, Deus fala que venha como está, mas na Bíblia não fala desta forma. O que Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículo 28 é: venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ou seja, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então a frase venha como está na Bíblia não existe. Existe sim uma teoria que Jesus deixa bem claro, né? Que venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então venha a mim. Não é venha como está. Então a frase é completamente diferente. Vamos agora para a 17ª frase que fala: o amor encobre uma multidão de pecados. A Bíblia também não tem esta frase, ou seja, desta maneira, como está escrito aqui, como a gente vê as pessoas falar, né? Que diz: o amor encobre uma multidão de pecados. Não está na Bíblia. O que está escrito na Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Então não está se referindo à multidão de pecado ou a multidões de pecado, e sim cobre muitos pecados. Então a frase está completamente diferente. O que fala bem claro é que devemos amar acima de tudo, pois o amor cobre muitos pecados e não multidões de pecados, como a gente ouve sempre as pessoas falar. Agora vamos para a 18ª frase que diz: da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, não está escrito desta forma, que diz, né? Da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Não está escrito desta forma. O que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15 é: farei que haja inimizade entre você e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o quê? O calcanhar. Então não está dizendo que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, não. Está dizendo que ele lhe ferirá a cabeça. Ferirá, não está dizendo esmagará. E você lhe ferirá o calcanhar. Então é completamente diferente a frase da qual a gente escuta sempre alguém dizer, né? Que da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Não está escrito desta forma. Está escrito que farei que haja inimizade entre você e a mulher, ou seja, entre Satanás e a mulher. E entre a sua descendência e a descendência dela, ou seja, a descendência dos filhos de Deus, né, contra a descendência dos filhos do maligno. Ele lhe ferirá a cabeça, ou seja, está se referindo ao próprio Cristo, né? E você lhe ferirá o calcanhar. Então, a frase que diz, né, que esmagará a cabeça da serpente, não se encontra na Bíblia. Vamos agora para a 19ª frase, que diz: Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, aqui a gente já ouviu muitas vezes falar, né, eu também já ouvi, onde fala, Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Mas na verdade não está escrito assim. E Deus não cegou o entendimento de ninguém. Muito pelo contrário.
Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então, o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 é: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não crê. Ou seja, o Deus deste mundo cegou a mente dos que não crê, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui não está dizendo que foi Deus que cegou o entendimento dos incrédulos, das pessoas que não creem. Aqui está dizendo que o Deus deste mundo, que não é o Deus único, não é o Deus verdadeiro, é um sistema do maligno que cega as pessoas para que eles não reconheçam o verdadeiro evangelho, cegou a mente dos que não creem. Então é completamente diferente. Então aqui deixa bem claro, o Deus deste mundo, quem é o Deus deste mundo? O poder do maligno, cegou a mente dos que não creem, daqueles que não crerem em Deus, para que não consigam ver a luz das boas obras, ou seja, para que não consigam ver o evangelho, a luz das boas obras, a mensagem de Jesus Cristo, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, pronto, sem entender a respeito de Cristo, que é a imagem de Deus. Então assim, quem cegou o entendimento dos incrédulos, quem cegou a mente das pessoas que não crê, não foi o Deus Todo-Poderoso, e sim foi o Deus deste mundo, ou seja, o sistema maligno que cega o entendimento das pessoas para que não reconheçam que Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador, o Filho de Deus. Então, a frase está completamente equivocada quando diz que Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Não é Deus único, e sim o Deus deste mundo, que é o sistema do maligno. Agora vamos para a 20ª frase, que é Santa Ceia. Infelizmente, o nome Santa Ceia não está na Bíblia. Esse nome Santa Ceia talvez tenha sido acrescentado, por algumas instituições religiosas, mas não é bíblico. O que está escrito na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20, é: quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Ou seja, o que está escrito na Bíblia é a ceia do Senhor. Este nome Santa Ceia não está na Bíblia. E como a gente lemos, que não devemos acrescentar nada do que já está escrito, como está escrito em Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Então não devemos acrescentar o que não está escrito. O que está escrito é ceia do Senhor. Às vezes a gente escuta dizer que domingo vai ter Santa Ceia no templo, ou vai ter Santa Ceia na igreja tal. Gente, devemos ser verdadeiros com os textos bíblicos. O que está escrito na Bíblia é a ceia do Senhor. Podemos dizer, não, domingo no templo vai ter a ceia do Senhor. Amém, graças a Deus. Agora, quando colocamos Santa Ceia, está fora do contexto bíblico. Porque na Bíblia não existe esse nome Santa Ceia. Existe o quê? A ceia do Senhor. Não estou dizendo aqui que nós não devemos celebrar a ceia do Senhor. Devemos sim. Até porque o momento que nós estamos reunidos, nós vamos fazer um compartilhamento de alimento, nós vamos servir uns aos outros, como Cristo fez, e dando a entender que devemos nos reunir como irmãos e cearmos juntos. Mas o nome não é Santa Ceia, e sim a ceia do Senhor. Espero que esse vídeo tenha servido para todos nós e que a gente podemos aprender a cada dia. Que nós não ficamos só no ouvir, e sim examinar as Escrituras, porque as Escrituras vai sempre nos direcionar para a verdade, porque a verdade está escrita nos livros, tanto do Velho como do Novo Testamento, para que a gente possa nos fortalecer a cada dia. Que a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todos nós e que vocês possam compartilhar esse vídeo com quem vocês quiserem. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem comentarem, fazer os comentários, que vai ser bem-vindos também. Amém? Que a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todos vocês.